Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Eurodólar que está a negociar hoje em queda, aqui a aproximar-se de 1,16, o tal padrão que eu dizia que aparentemente teríamos, parece que está a começar finalmente a ser desfeito, com o Eurodólar a tomar mais algum rumo, aqui nesta vez à volta dos 1,16. Talvez a falta de algumas notícias que o mercado esperaria de alguma forma que alimentassem uma intervenção mais musculada da China no Irão, de forma a conseguir resolver o conflito, a não acontecer, levou, digamos aqui, a algumas situações como a que estamos a ver neste último dia da semana, nomeadamente o mercado acionista em queda neste último dia, os preços do petróleo continuam a negociar em alta, estamos a terminar a semana em alta, portanto isso um impulso ao dólar e uma pressão ao euro, isto a levar essencialmente, como vemos aqui assim, uma semana inteira de ganhos no dólar, com o dólar neste momento aqui, o índice do dólar já acima dos 99 pontos. Ora, isto está a levar, isto ainda por cima, com dados económicos que fomos tendo durante a semana nos Estados Unidos, que apesar de eu dizer que não tem um impacto forte no preço, mas a longo prazo acabam por ter, está a levar o eurodólar a cair. Por outro lado, estes mesmos números económicos estão a levar as expectativas de taxa de juros em alta. Isso vê-se aqui, por exemplo, em que as expectativas das taxas de juros estão aqui nitidamente no dia de hoje em alta. Há uma semana estavam mais abaixo e então há 3 semanas ainda bastante mais abaixo. Nós vemos isso aqui no CME, na ferramenta da FedWatch Tool da CME, que vamos aqui na última reunião deste ano, para dezembro, ela já vai, a possibilidade de termos manter as taxas é de 49% e aqui de 39% para a subida de 25 pontos base, onde inclusive é já há percentagens, há probabilidades mais baixas, obviamente, ainda de mais subidas de taxa de juros. Ora, isto, se começarmos a comparar aqui com as semanas anteriores, o que nós vemos é que há um mês atrás, aliás, há uma semana atrás, a probabilidade estava à volta dos 13%, 14% para uma subida da taxa de juros e neste momento está na ordem dos 39%. Também a apoiar estes fortes ganhos do dólar, temos as yields obrigacionistas, como vemos, aqui temos as yields obrigacionistas europeias, temos isto é um gráfico a 1 hora dos 2 anos do euro, temos estas subidas, isto é aqui nesta mancha temos os valores desta semana. Se formos para a norte-americana já vemos que a aceleração é bastante mais elevada, ou seja, as taxas de juros estão a favorecer, digamos, o dólar perante o euro. Tenho aqui este gráfico diário do diferencial de taxas e aqui assim vemos ainda a aceleração que temos tido relativamente às yields norte-americanas face às europeias. Ora, tudo isso acabou por dar aqui assim estes ganhos do dólar, estas perdas do euro-dólar, e que aparentemente podemos estar aqui assim a ir testar os tais 1,16, estamos perto, estamos aqui a 1,1615, à volta disso, 1,1620, e mesmo aqui os tais mínimos de janeiro de 2026 que estão aqui assim nos 1,1579. Olhando para os gráficos, e bom, já agora em termos de dados económicos para hoje, mais uma vez é bastante pobre, temos aqui a produção industrial como mais importante, diríamos também aqui assim o índice manufatureiro de Nova Iorque, também aqui, mas creio que, portanto, isto é apenas mais um bom número, dará mais razões para o euro-dólar continuar a cair, para o dólar continuar a subir. Mas não é o que o mercado neste momento conta, além de tudo mais, é o fluxo noticioso
que vem do Médio Oriente, que dá a possibilidade, ou mostra a possibilidade de continuarmos neste impasse com preços de energia elevados e que está, digamos, a aumentar os receios de uma inflação elevada e de taxas de juros mais elevadas. Olhando aqui para os gráficos, o gráfico semanal mantém aqui assim esta consolidação ainda, dentro da consolidação, obviamente, não é? Porque temos aqui assim 1,15, 1,18 e mesmo 1,14, 1,19, portanto um intervalo ainda alargado. E os indicadores de momento não indicam nada mais do que a possibilidade de continuarmos provavelmente a ver aqui assim esta situação. Quando olhamos para o gráfico diário, o que vemos foi que ele de facto perde aqui o suporte dado pela média móvel dos 200 dias, neste momento à volta dos 1,1680, do que eu posso, e que aparentemente está aqui a preparar-se para vir testar a base desta nuvem de Ishimoku, portanto aqui Senkou A à volta dos 1,1579, que é exatamente este tal mínimo de janeiro que eu tinha referido anteriormente. Vejo também aqui uma outra situação, que este duplo topo, a possibilidade de estar aqui a ver um duplo topo com este neckline, com esta linha, e isso, se tal acontecer, poderemos ter aqui assim esta altura do duplo topo a projetar para baixo. Ora, estamos aqui assim à volta dos 1,1580 até aos 1,18 praticamente, portanto vamos dizer 1,16, 1,18, estamos a falar de duas figuras aproximadamente. O que podemos ver é que, digamos aqui, 1,1680 está ali a média móvel, portanto aqui 1,1660 aproximadamente, duas figuras dá 1,1460, portanto dava bem cá mais para baixo, dava estes níveis bem abaixo já, tanto deste suporte dos 1,1579 como da nuvem de Ishimoku. Mas vamos ver, para já o que vejo aqui, já tínhamos visto aqui antes a possibilidade de vermos uma inversão de tendência. Ela ainda não existe, ainda estamos com a linha do MACD ainda está acima da linha neutra, mas também temos espaço para continuar a cair com o RSI longe de uma situação de sobrevenda. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, esta consolidação grande acabou por estar a romper. Temos aqui o suporte dado pelos tais 1,1579, os tais mínimos de janeiro de 2026, janeiro deste ano. A tendência, essa nós já tínhamos visto e ela continua bastante descendente, aqui assim com o MACD bem agressivo, passa a expressão. No entanto, o RSI está a entrar em situação de sobrevenda, portanto a dar a possibilidade de acalmar um pouco mais aqui assim este forte ímpeto descendente do preço do euro-dólar e a proporcionar uma correção. Ora, eu continuo a dizer que os tais 1,16, 1,18 provavelmente poderão continuar a ser a grande banda do euro-dólar, e ele está-se a aproximar, está a recuar agora ligeiramente. Obviamente que mais uma vez estamos aqui numa situação em que o RSI nos diz que este preço já está em sobrevenda. No entanto, continuamos aqui com, tanto como no gráfico a 4 horas como neste gráfico a 1 hora, com o preço, com a tendência a ser descendente. Vamos ver o que é que vai suceder. Para mim, eu continuo o meu cenário base continua a ser os tais 1,16, 1,18, portanto a possibilidade de vermos aqui uma correção nisto pode ser interessante. Não descoro a possibilidade de vermos os tais 1,1579, o tal mínimo de janeiro de 2026, mas para já vamos acompanhando, digamos, a situação aqui. No entanto, este movimento forte que nós temos estado a ver, mais em especial este movimento deste último dia praticamente, pode nos dar aqui assim a possibilidade de vermos aqui um pequeno Fibonacci para ver até que ponto é que podemos acreditar numa correção deste movimento antes dele voltar a continuar a cair. E aí estamos nos tais 38,2%, que estão a 1,1660. Basicamente, portanto temos aqui a possibilidade de vermos 1,1660 nos tais 38,2%, que até coincidem com a média móvel 21, que está
praticamente na mesma, está nos 1,1659, portanto está muito perto dos 1,1660. Acima disso temos os 61,8%, a 1,1680 ou a média móvel dos 55%. Portanto, aqui quase que nem, digamos, precisamos de colocar aqui este Fibonacci e vamos mais pelas médias 21 e 55, que parecem ser a possibilidade de vermos aqui assim a correção deste movimento forte deste último dia. Que já me parece exagerado e, de alguma forma, um pouco antes, com os mercados um pouco antes a olhar para o tal fim de semana, que é sempre problemático, e daí a haver uma fuga para o dólar uma vez mais. Bom, portanto, o meu cenário base aqui, só para terminarmos, o meu cenário base será a possível correção deste movimento para aqui ou um pouco mais acima, aqui à volta dos 1,1670, antes de continuarmos a negociar em baixa e provavelmente a terminar a semana aqui em torno do que provavelmente já vimos o mínimo do ano, o mínimo do dia à volta dos 1,1610 até aqui aos 1,1650, 1,1660 aproximadamente. Bom, mas isto, como sempre, é apenas a minha forma de ver o mercado, de interpretar os dados e os gráficos, e não mais do que isso, não é nenhuma recomendação de investimento. Por hoje é tudo, desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios, e eu por mim estarei por cá na próxima segunda-feira com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!